João 13,35, eu falei aqui rapidamente, João 13,35, que é outra condição também para ser discípulo de Jesus. Jesus falou, dá um mandamento, né? O mandamento está no 34. Eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, se entregando, morrendo, dando a vida, se negando, assim como eu amei, que também vocês amem uns aos outros. Deixa eu abrir um parênteses aqui legal. Aqui a gente crê que Deus quer levantar uma igreja aqui em Nova Iguaçu. Você crê nisso ou não? Tem vários discípulos, tem várias comunidades, deve ter discípulo santo aí para tudo que é lugar. Mas vocês abraçaram um ministério para fazer discípulo. Amém ou não? E para fazer discípulo, a gente precisa de discipuladores, gente madura que ajude outra. Porque um homem só não pode, o Wilson Soraya aqui não pode sozinho fazer tudo. Eles precisam de formar outras pessoas para que outros formem outros. Eles mostrou lá do outro lado de Nova Iguaçu, não pode pegar só um exemplo de um irmão, seguir, nem com o Ziel, nem que o Ziel e Suzy mude para lá, resolve. Não resolve, porque tem que formar discípulos que fazem discípulos, que fazem discípulos. Mas é assim, quando você abraça o chamado para cuidar de gente, olha que coisa interessante, o amor. Uma das coisas que você percebe de cara é a importância de dizer não para você, de tomar a cruz. Porque você começa a ficar assim, pô, com que autoridade moral eu vou dizer para aquele irmão fazer uma coisa que eu não faço? Para aquela irmã, perdoa esse infeliz aí que eu também perdoo. Você não perdoa, mas quer que a outra perdoe. Você não confessa, mas quer que a outra confesse. Você não se humilha, mas quer que a outra se humilhe. Isso. E muita gente não quer cuidar de pessoas por isso. Tem muita gente que diz não para o chamado pastoral. Por quê? Porque não quer se ver comprometido com esse chamado. Você, no fundo, não quer abrir mão de você. E você sabe que a hora que você toma um filho, toma uma filha, você vai dizer, cara, que responsa, meu. Ó, nós vivemos num tempo que homens não querem casar. E não é por santidade que não querem casar, é por medo da responsabilidade. Homens covardes. Não são santos, são covardes. Casais que não querem ter filhos. E não é para servir mais a Deus. Não quer ter filho para não ter trabalho. A lei do menor esforço tomou conta dessa geração. Então, você vê isso muito vivo no meio das pessoas. Mas quando você tem a responsabilidade de cuidar de alguém, experimenta isso na tua vida. Se você não experimenta, experimenta. Só oferece para cuidar de alguém, mesmo que não tenha nome de discipulador, de nada, não precisa ter nome nenhum. Só sirva alguém de coração. Você vai ver que aquilo exige de você entrega, amor. Inclusive esse mandamento aqui. Eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Dando a vida, sendo exemplo, sendo modelo. Amém? Versículo 35. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns com os outros. Lembrando que amor não é aquele amor humano, já aprendemos sobre isso. Amém? Amor humano. Eu peguei esse testemunho do amor e coloquei em mais 2 livros. Coloquei no Paternidade Espiritual, que eu conto uma história, eu acho que no final desse livro, e também coloquei num livro chamado Vocacionados, um livro que eu escrevi só para liderança, para gente que cuida. Vocacionados, onde eu conto também essa história. Eu acho que eu coloquei Criando Filhos para Deus, não sei agora, já não sei mais, sei. Mas eu conto essa história minha de quando eu um dia pensei em deixar minha casa e viver uma experiência fora da minha casa. Primeiro eu contei isso num seminário, depois eu escrevi isso, porque um monte de gente queria pegar o vídeo para assistir. Falei, vou escrever e deixar registrado, porque a gente passa, mas o escrito fica, né? Só para você aprender que amor está além dos sentimentos. Amém? Quando você ama, além dos sentimentos. Diz assim comigo assim, eu vou dar a frase agora, fervente amor
por todos os que pertencem a Cristo. Então, um discípulo de Jesus, ele, amados, olha para a igreja com um olhar diferente. Ele tem um fervente amor por todos aqueles que pertencem a Jesus. Não importa se ele é de Jesus, ele é meu irmão. E aí, esse amor tem que ser intenso, praticado e, como eu falei, com exemplo. Amém? Se tiver que animar, anime. Se tiver que consolar, console. Se tiver que corrigir. Amém? Não tenha medo, mas que, sobretudo, você possa provar essa renúncia de si mesmo para poder abençoar alguém. Versículo 31 de João 8 é a outra condição. João capítulo 8, esse aqui eu gosto muito. Esse foi um dos primeiros versículos da minha vida, na verdade é versículos juntos, né? Que me produziu uma crise santa no início da minha jornada cristã. Eu vou ler com você. João 8, 29 diz assim: aquele que me enviou está comigo. Jesus falando, não me deixou só. João 8, 29. Porque eu faço sempre o que lhe agrada. Por que esse texto ele é forte? Eu vou explicar. Ele é forte porque esse texto diz que não é suficiente você ser usado por Deus. Jesus está falando, aquele que me enviou está comigo. A presença de Deus, do Pai, na vida do Filho, não era porque ele era usado, era porque ele agrada o Pai. Ele fala assim, agrada o Pai. Diga, agrada o Pai. Diga, agrada o Pai. Deixa eu te fazer uma pergunta. Talvez você não seja desse tempo, mas tem alguém aqui que é do tempo em que algumas mulheres abandonavam a casa literalmente para fazer a obra de Deus? Deixava comida, casa. Já ouviu essa história? Já viu? Já viu? Presenciou isso? Gente, eu conheci mulheres que largavam até família para dizer que ia fazer a obra de Deus. A obra de Deus em primeiro lugar, a obra de Deus. Que queria ser usada por Deus e tudo mais. Homens também fizeram isso. Homens também, para fazer a obra de Deus, abandonavam a esposa, deixavam os filhos à deriva. A família não via o pastor. Eu já vi vários pastores que perderam suas famílias por isso. Mas o que esses homens não compreendem, essas mulheres não compreendem? É que a presença de Deus vai com quem agrada. Jesus está falando, aquele que me enviou, ele está comigo, ele não me deixou sozinho. E ele fala, porque eu faço sempre o que lhe agrada. E agradar a Deus, necessariamente, não é ser usado por Deus. Às vezes até vai na contramão. Às vezes vai na contramão. Você tem um ministério de música, canta como ninguém, tem uma voz maravilhosa, e tem que estar em todas as reuniões, tudo fazendo, que tem que ser usado por Deus, mas o teu marido precisa de você. De repente você vai deixar aquele ministério para atender pelo teu marido e pelos teus filhos. Ah, mas eu estou sepultando o teu dom, irmã, está enterrando. Não, tem tempo para tudo. Você precisa, mais do que ser usado, é ser agradável a Deus. O homem também tem que ter a liberdade em Deus, consciência de parar tudo que ele está fazendo, inclusive ministério. O que é isso, Franco, você está falando? Amado, tua primeira ovelha é tua esposa. E tem pastor que nem entende isso. Quando a gente quer parar o cara e dizer, vai cuidar da tua casa, ele não entende. Como se isso fosse acabar comigo. Está interrompendo o meu ministério. Está interrompendo. Amado, a coisa mais importante é agradar a Deus. E você não agrada a Deus simplesmente sendo usado. Jesus me disse, aquele que está comigo não me deixou só. Ele está comigo, me enviou, está comigo, não me deixou só porque eu sou tremendamente usado por Ele. Não, Ele está falando, eu faço sempre o que lhe agrada.
Se é agradável a Deus, pare e pense, por favor. Aproveite esse momento, em nome de Jesus. Pare e pense com o Espírito Santo sobre o que é ser agradável para o Pai. E você vai ver que em algum momento ser agradável ao Pai é sair de cena, é sair dos holofotes, é sair do lugar da celebridade. Ser agradável a Deus é ter um esconderijo secreto com Deus, é ter o teu secreto, é ouvir o Senhor, ser ministrado por Ele. Jesus fazia isso direto. Eu podia mudar aqui de assunto e abrir vários versículos para mostrar para você como é que Jesus fazia. Ele ia para lugares solitários e orava. Ele ficava em lugar secreto. Jesus tinha aquele momento de sair do meio da multidão. Mas ele não termina aí. Eu sublinhei na minha Bíblia o verso seguinte assim. Então, olha só, versículo 30. Quando Jesus disse isto, eu sublinhei assim, ó. Diga comigo, muitos, diga junto, muitos creram nele. Eu sublinhei, muitos creram nele. Diga comigo, muitos creram nele. Aí você pergunta, Franco, por que você sublinhou muitos creram nele? Eu vou dizer por que eu sublinhei. Porque ele segue dizendo, versículo 31, então Jesus disse aos judeus que, aí eu sublinhei em vermelhinho, haviam crido nele. Então, Jesus terminou de falar, muitos creram nele, e agora Jesus se dirige aos judeus que haviam crido nele. Aos judeus que haviam crido nele. Ele não falou para incrédulo, ele falou para os judeus que haviam crido nele. Quem deu ouvidos a ele. Aí ele diz, aqui que ele vai dizer, se vocês, diga se vocês. Olha aqui, é condicional, é se. É se. Se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Então, se vocês que creram permanecer na minha palavra, então um discípulo de Jesus é aquele cidadão, aquela cidadã que permanece na palavra sem desvio. Discípulo de Jesus ama a palavra. Discípulo de Jesus não é convencido por argumentos, eloquências, teologias mirabolantes. Discípulo de Jesus quer ver na Bíblia. Ele quer ser conferido. E quer compreender com espírito amoroso e humilde, porque também tem os legalistas, que acham que conhece Bíblia. Discípulo de Jesus, ele quer o espírito da palavra, ele quer a palavra. Ele permanece no Senhor, em Cristo, na verdade. Conhecerão a verdade, conhecerão a verdade, e a verdade libertará vocês. Olha o que ele está falando para os crentes. Posso dizer assim, crentes? Ou estou falando alguma heresia? Jesus falou, muitos creram nele. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele. Ele falou com incrédulo ou com crente? Se vocês permanecerem na minha palavra, são, de fato, verdadeiramente meus discípulos. Conhecerão a verdade, e a verdade libertará vocês. Discípulo de Jesus, irmão, ama a palavra. Permanece na palavra. Não aceita desviar da palavra, nem para a direita, nem para a esquerda. Não entorta a palavra para agradar ninguém, para ganhar curtida, para ter mais seguidores. Não muda. E olha que esse assunto do reino de Deus é um assunto desagradável para muita gente. Vou aproveitar que está sendo gravado para dizer isso. Ó, já perdi as contas das pessoas que alegam que o Evangelho de Mateus não é para a igreja, que é para os judeus. Judeu. Por quê? Por quê, Franco? Por causa do Sermão do Monte. Se você não conhece o Sermão do Monte, eu vou te dar uma dica. Lá no meu canal, lá do YouTube, tem, e é tudo de graça, é 0800, tá, irmão? Eu sei que o pessoal
não gosta de ver nada de graça, acha que quer de graça não tem valor, só gosta de pagar para estudar, só gosta de pagar na internet para estudar a Bíblia, mas está de graça. Você entra, tem uma playlist chamada Sermão do Monte, acho que tem uns 30 vídeos falando do Sermão do Monte. Por que os crentes não gostam do Sermão do Monte? Porque o Sermão do Monte é deixar o mal, fazer o bem, suportar o mal. Deixar a injustiça, praticar a justiça. O Sermão do Monte é como vive o discípulo. Como é que vive o discípulo? De acordo com o Sermão do Monte. O Evangelho de Mateus vai falar quem é o discípulo. O Evangelho de Mateus vai dizer como vive o discípulo. O Evangelho de Mateus vai dizer qual é a missão do discípulo. O Evangelho de Mateus vai dizer qual é a comunidade dos discípulos. Ele vai dizer tudo sobre você. Quem é você, como você deve viver, qual é a tua missão e qual é a tua comunidade, qual é a tua praia. É isso que o Evangelho vai dizer. Mas não é para nós, é para os judeus. Tá bom, tá bom. Se você crê que é para os judeus, eu tenho um argumento para você processa. Final do Evangelho de Mateus, Jesus reúne os discípulos dele e dá uma ordem. Qual é a ordem que Jesus deu no final do Evangelho de Mateus? Mateus 28, qual é? Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, vocês vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo e ensinando o quê? A guardar todas as coisas que eu tenho ordenado. É assim que termina Mateus. Então, quando o cara é muito teimoso comigo, muito teólogo, diz, não, é para judeu, eu digo, querido, é simples, eu vou te mostrar. Se é para judeu, se toca. Jesus chamou os discípulos judeus dele e mandou esses discípulos judeus ir por todas as nações, fazer discípulo, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a praticar este Evangelho de Mateus. Então, se não era para judeu, se era só para o judeu, agora é nosso. Agora é para o gentio também. Então, se era só para os judeus, Jesus termina o Evangelho de Mateus dizendo, vá e dá para essa galera o que vocês receberam. É simples assim. Então, não há como escapar disso, amado. Não há como escapar. E fica a dica aí do Sermão do Monte, tá? Se vocês quiserem estudar, fazer aulinha, assiste um por semana, um por dia, você vai saber exatamente como vive um discípulo. O discípulo é aquilo ali. A maioria não vai gostar muito, que é aquela. Não estou dizendo que a maioria de vocês não. A maioria, quando vê, não curte, porque acha que Jesus é pesado demais. Mas eu quero te também dizer assim: Jesus não dá direção para nós, não exige nada de nós que a gente não possa fazer no poder do Espírito Santo. Porque Jesus nos deu o Espírito Santo para esse fim. Amém? Diz que nós não vivemos mais debaixo da lei, vivemos debaixo da graça. E agora o pecado não reina mais sobre nós. Então graça não é permissão para pecar. Graça é a autoridade que você tem sobre o pecado. Amém ou não? Então você vence assim. E por fim,